Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Tudo bem contigo? Tudo jóia? Cá estamos mais uma vez para mais uma edição do Testemunho que está começando esse domingo aí. Muito calor, eu tenho certeza que está fazendo um calor tremendo porque estamos em Ribeirão Preto, não é verdade? Mas isso é muito bom, estamos ao nosso natural. Seja bem-vindo, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua companhia. É um prazer ter você aqui, que você possa... Opa, tô ficando meio embaçado, aí eu voltei. Que você possa... tá conosco nesse tempo, é um prazer ter você aqui e eu já te faço um convite muito especial, muito bacana nessa noite, que é o que? Eu quero que você, gostaria muito que você compartilhasse nossas redes sociais e participasse delas aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem aí na sua tela nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, @testemunhobr, @testemunhobr. Instagram e Facebook é simples, é só você acompanhar a gente, curtir, compartilhar, enfim, espalhar para todo mundo. Lá sempre tem um conteúdo muito bacana, tem sempre alguma coisa muito interessante, muito bacana e alguma coisa que sempre vai te inspirar. A ideia é essa, tá? Sempre um texto, sempre uma situação bacana, algo que realmente te inspire. Então é só você curtir, é só você compartilhar e espalhar para todo mundo aí, @testemunhobr. O YouTube você tem que se inscrever, se ainda não fez sua inscrição, eu duvido, mas tem gente que não fez, então se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha e compartilhe para um máximo de pessoas que você puder, tá? Isso ajuda o canal, o YouTube entende que esse canal tem um conteúdo bacana, hoje, conteúdo sensacional, já sabe quem é o meu convidado, e então é sempre muito bom, é sempre muito bacana você fazer essa ação, compartilhar, tá? Então fazer a tua inscrição, se ainda não fez, fazendo a tua inscrição dar o seu joinha, o seu like e compartilhar para mais e mais pessoas, combinado? Vamos combinar agora, você vai compartilhar aí, enquanto eu vou apresentando as outras opções aqui, você compartilha para 3, 4, 5 pessoas, vai, dá uma impulso espalhada aí, que daqui a pouquinho o pessoal já conecta, vai ser bacana, tá? Um pouquinho aí para baixo, o e-mail e a nossa chave Pix é testemunho33@gmail.com. É só você acessar, mandar a tua mensagem como e-mail e a chave Pix, se você sentir do coração que colaborar, é testemunho33@gmail.com. A gente tem também aqui o QR Code aqui do lado ali, tá vendo lá no cantinho? Não, é só você mirar teu aplicativo lá e tá tudo certo, tá tudo bem, já vai encaminhar direitinho, mas só se você sentir no teu coração, tá bom? Então, dados os nossos recados, quero te fazer um convite aí para você o quê? Espalhar e curtir nossas redes sociais aí, tá bom? Agora, nesse momento, eu quero fazer um convite para quem? Para você acompanhar o nosso recado do Dr. Diego Bezerra, que tem um recado muito especial para você, diretamente da Oral Sim Implantes. Dr. Diego Bezerra, por favor. Olá, eu sou o Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, e eu quero falar hoje com você que está sofrendo com a perda de dentes, o uso de uma dentadura ou ponte móvel. Você sabia que existe uma solução para o seu problema? Sim, são os implantes dentários. Você que quer ter uma melhor mastigação e uma melhor qualidade de vida, vem fazer parte da família Oral Sim. Em Ribeirão Preto são 2 unidades, Rui Barbosa 1461, Avenida Saudade 724. Um forte abraço, fique com Deus. Recado dado do Dr. Diego Bezerra, diretamente da Oral Sim Implantes. E a gente já reforça aí para você, ó, 16-99190-7919. Eu ia falar 3, esse 3 não existe nem mais esse telefone. Então anota aí, 16-99190-7919. O WhatsApp, você mandar mensagem agora, já vai cair lá na caixa de mensagem deles. Chegando amanhã bem cedinho, segunda-feira, o pessoal já vai conectar lá, já vai dar um gás lá e já vai fazer contato contigo. Por quê? Já vai fazendo contato contigo e já vai começar a preparar toda aquela estratégia para você dar o gás na sua autoestima, melhorar o seu sorriso, cuidar da sua saúde bucal, tá bom? Então anota aí, 16-99190-7919, 2 endereços, Rui Barbosa 1461 e Saudade 724, Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto. Senhoras e senhores, meu convidado de hoje é uma figura muito especial, tem um carinho gigante por ele, é um homem muito querido, um cabra assim muito bom, tá? Bravo, entendeu? Vocês vão ver a cara de bravo que ele tem aqui, mas é muito gente boa, eu gosto demais dele, entendeu? É uma pessoa muito especial, tem um carinho gigante por ele. Ele é casado com a Cristina Galvão, é pai da Dayana, do Jefferson, da Larissa e avô da Luísa, do Theo, da Débora e do Davi. Senhoras e senhores, por favor, recebam com muito carinho, senhor Laércio Galvão. A minha música pro convidado aqui entrou em altíssimo nível aqui agora. Muito bom. Pastor Laércio, seja bem-vindo ao canal, a este humilde canal. É um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela disposição de estar aqui hoje. Acabou o culto agora há pouco
E tá aqui já como se fosse, gente, nós estamos gravados, né? Só para dar um charme a mais aqui. Mas é uma satisfação recebê-lo aqui, pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela disposição. Eu que agradeço a oportunidade, Minduba. É um prazer estar com você aqui e poder compartilhar um pouco da minha vida enquanto testemunha para o teu canal. Gente, é o seguinte, para você ter uma ideia, em 2013, eu e o Mazei, a gente, juntamente com o Cipó, a gente implantou a Rede Fé em Ribeirão Preto, e aí automaticamente já vai conectar com as igrejas, a gente queria ter igreja participando da rádio e tal, e acho que uma das primeiras pessoas que eu conectei assim, no mundo da igreja em Ribeirão Preto, depois espalhei para a região, foi o pastor Laércio, que na época era o presidente do Conselho de Pastores em Ribeirão Preto, e foi um barato, cara. Ele me cornetou um bocado quando eu conheci ele, me zoou, entendeu? Mas a gente desenvolveu projetos muito legais, e é uma figura muito querida, e através dele eu pude conhecer praticamente os pastores, não só de Ribeirão, mas alguns da região, e inclusive o pastor Wilson da igreja com a qual eu congrego hoje. E até a gente estava, quando o pastor Wilson teve a oportunidade de participar aqui comigo, a gente falou do pastor Laércio, falou, não, é uma pessoa muito querida e ambos temos um carinho gigante, inclusive o pastor Wilson também. Então, assim, é uma satisfação, viu, pastor Laércio, te receber aqui hoje e contar um pouquinho da sua história, porque a tua história é muito bacana e eu tenho certeza que muita gente vai, não é nem se espelhar, mas vai mirar, vai se ver guardado as proporções na sua história de vida, né? De como você era e como é hoje, né? Quer dizer, como optou por viver uma vida com Cristo. Então, conta pra gente, por favor, vamos começar a conhecer um pouquinho do pastor Laércio, quem que era o pastor Laércio, quem que era o Laércio, né? Antes de ser pastor, enfim, o Laércio, antes de Jesus, antes de ter esse encontro com Jesus e ter sua vida transformada. Por favor. Bacana, Minduba. Eu penso que eu devo falar um pouco sobre a minha família, né? Lá da minha infância e adolescência e juventude. Minha família foi uma família muito próspera quando eu era mais criança, né? Entrando na adolescência, meu pai sofreu uma derrocada nos seus negócios e a gente passou por muitas privacidades e havia muito conflito dentro do nosso lar. Nosso lar era um lar um tanto disfuncional desde o nascedor, muito focado, meu pai no trabalho, minha mãe também, e com 4 homens a princípio, depois veio o caçula, 5 homens, né, como filhos. Nós, assim, desenvolvemos alguns problemas, né, emocionais, em função desse distanciamento dos nossos pais, focados em trazer sustento para casa, não conhecendo a Cristo. A minha família, da parte da minha mãe, tem uma cultura espírita, muito voltada ao espiritismo, do meu pai voltada ao catolicismo, mas também com práticas espíritas, e gerou em mim, também alguns dos meus irmãos, uma certa insegurança, timidez e reação, né? Desenvolvemos assim um comportamento reativo em relação à vida. É normal acontecer isso. Então, gostaria de ter compartilhado só esse início, porque a maioria das famílias passam por isso. Sim. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Ah, é? Jogava futebol desde os 12 anos e também trabalhava desde os 12 anos. Aham. Registrado com 1975 no meu primeiro trabalho. E estamos aí trabalhando até hoje, não paramos, né, aos 61 anos de idade. Nessa fase, conheci minha esposa e a minha vida começou a mudar. Nós começamos a namorar, dado 2 anos e pouco de namoro. Nós passamos os limites porque não conhecíamos a Cristo, ela acabou se engravidando e nós casamos prematuramente. Eu com 19 anos para 20 e ela com 17 anos. Nossa. Tivemos aí em 1982 a nossa primeira filha. Casamos em janeiro, a Daiana nasceu em julho, se eu não me engano. Dia E aí 30? começamos a vida. Dia 30 de E a julho vida ou não? foi difícil. Hein? Dia 30 de julho ou não? Eu não sei o dia direito, acho que é dia 28. Não, então tá pertinho. Não, porque 30 é o meu, né? Eu sou péssimo em data, não sei se é 18, se é 18. Não guarda a data de aniversário de ninguém. Malemão mesmo. Né? E a partir daí, Minduba, eu tomei algumas decisões e comecei a focar na minha vida profissional. Eu era impressor de offset na oportunidade. E comecei a desenvolver minha profissão e dar sustento à minha família.
E comecei também a jogar futebol em alguns times aqui da região, ganhando um dinheiro no final de semana, e isso foi fazendo com que eu repetisse a mesma cultura com que eu aprendi ou que eu fui criado. Aham. Eu fui gerando uma família distante de mim, ou Sim. estando distante dela. Muito focado em trabalho, focado em trazer o sustento, mas longe da Cristina, longe também da Dayana, a princípio, né? Acabou vindo aí a primeira separação. Eu e ela nos separamos, né? Ficamos 3 meses separados. Aí, no nascimento do meu segundo filho, nós retomamos o nosso casamento, graças a Deus, e retomamos já buscando a Deus, né? Buscando um novo rumo para tudo. Minha esposa costuma chamar os primeiros 7 anos do nosso casamento de Egito, sabe? De deserto puro. Nós não temos boas recordações desses 7 primeiros anos aí. Aham. Mas de lá para cá nós já estamos há 42 anos juntos, Olha que graças a benção. Deus. Tivemos logo no início da conversão uma balançada séria também no relacionamento, um ajuste, porque a minha alienação ainda continuava, eu não tinha muita maturidade espiritual, não conhecimento da palavra, e não tinha um mentor que me acompanhasse diretamente falando para me orientar dentro do ministério. Uhum. Me atrapalhou o casamento, mesmo estando como pastor. Mas vem Mas cá, Deus foi pastor. bom demais. Aí Foi bom demais para nós. o pastor falou o seguinte, teve assim, os primeiros 7 anos, teve aquele período de separação. Quando o pastor falou que retomou, ele retomou já mirando uma conversão, uma vida em união a Cristo, assim, ajustada por Jesus. Como é que foi, pastor? Como é que foi esse desejo, essa busca? Como é que despertou isso? Não aconteceu da noite para o dia, Medu. Uhum. Nós voltamos, nossas crianças eram ainda muito novas e ainda vivemos um certo período de instabilidade. Sim. Mas aí nós já estávamos dentro do nosso novo acordo de buscar, vamos dizer assim, uma unidade diferenciada, né? Sim. Nós não conseguimos atingir esse nível, tínhamos dificuldade para tal. Até que eu acabei mudando de profissão, entrei dentro da polícia, né? Fui ser policial. E na polícia tive uma experiência muito forte por volta do término de 88 ou início de 89. Eu não me lembro bem a data. Parou o futebol também, é só o offset lá. Não, eu era o impressor de offset, né? Jogava ainda futebol, nessa época Aí era quando novo foi, ainda, né? aí quando foi CPM da polícia, aí Não, aí parou com eu tudo. abandonei tudo isso aí. Uhum. E dentro da polícia nós tivemos essa experiência. Eu trabalhava 12 por 36, uma escala, trabalhava das 6 da tarde até as 6 da manhã, folgava 36 e voltava para o trabalho. Uhum. Era esse sistema. A minha filha mais velha teve uma meningite muito forte, ficou internada, e nós já buscávamos assim Deus no sentido de catolicismo, né? Sim. Mas muito, muito superficial. Dessa oportunidade ela não se recuperava, febre altíssima, 5 dias de febre, nada. Fizeram 2 punções na espinha dela para tirar o líquido. Na terceira eu não permiti e bateu um aperto grande no coração. Eu e minha esposa nos ajoelhamos do lado da cama e buscamos a Deus. Fora da nossa cultura, nós falamos com Deus naquele dia. Nós já tínhamos a minha mãe que buscava na Congregação Cristã do Brasil, também na Assembleia de Deus, vez por outra, ela buscava a Deus. Uma certa cultura assim, de ouvir falar de Deus e buscamos o Senhor nesse sentido. Uhum. Rapaz, no outro dia minha menina acordou saudável. Olha que benção. E aquilo foi um impacto para a minha vida. Uhum. Fui trabalhar, daqui a pouco eu tive uma outra experiência forte, patrulhando, fui atender uma ocorrência. E nessa ocorrência um rapaz tentou me dar um tiro e a arma dele falhou esse tiro, sabe? Uhum. Picotou a cápsula ali, mas não disparou o projétil. Uhum. E eu fiquei muito abalado, mas veio na minha mente assim, a necessidade de ter uma mudança efetiva. Foi quando eu comecei a buscar Deus, eu e minha esposa. Dali para frente a vida começou a mudar. Isso em 1989 acontece a nossa conversão.
uma conversão radical. Eu não conseguia mais ficar na polícia, fiquei mais um tempo. Em 92, eu tomei a decisão de sair de baixa da Polícia Militar e decidi também fazer uma faculdade. Naquela oportunidade, nós discutimos, eu e minha esposa, o que nós queríamos assim estudar. Ela ia me apoiar, ficaria com as crianças até eu me formar. Aí optamos pelo direito, a princípio. Eu gostava muito da polícia, pensava em ser um delegado ou coisa parecida. Mas demovemos isso de mão, porque começamos a trabalhar para Cristo logo que no início da conversão, nos primeiros 6 meses, já visitávamos pessoas, e aí percebemos que nós precisávamos se preparar melhor para Deus. Aí, então, fizemos a opção de estudar teologia. Foi quando eu entrei no seminário e me formei teólogo, né? Estou formado comecei pelo CETIP, depois na Igreja de Cristo, e foi essa nossa formação validada pelo Seminário da Metodista do Brasil, né? E isso me ajudou muito no ministério, mas também me projetou como pastor em 1996. Eu assumi a Igreja Comunidade de Cristo nessa data aí. Eu me converti, eu congreguei com o Bispo Hinaldo Barreto, lá na Metodista Renovada. Tivemos um probleminha de ajustes, com muita cortesia, eu e o Hinaldo entendemos naquela oportunidade, principalmente ele, que eu precisava buscar novas experiências. Eu já conheci o Demo Martínez, que era o professor do seminário onde eu estava estudando, do CETIP. Ele me convidou para ajudá-lo e eu comecei, nunca mais saí dessa igreja. Estou lá, vai fazer em janeiro próximo agora 30 anos de ministério. Então, gente, foi lá que eu conheci o pastor Laércio, era a Comunidade de Cristo, né? Hoje está aqui até era a Comunidade de Cristo. Union Movement, que é na rua São José 3081, e se você de repente está a fim de conhecer, tá aí o endereço, já anota, vai lá fazer uma visita. O pessoal é muito bacana, ele recebe muito bem, tá? E tem uma palavra edificadora assim muito especial. Não é porque o pastor aqui não, mas eu já falei isso para ele, eu sou fãzaço dele, mas tem uma turma muito bacana, um povo muito inspirado, enfim, tem um pessoal joia lá, tem um time muito bom lá. Mas então, esse despertar para o lado de pastorado já despertou logo no começo que o pastor foi buscar a faculdade, foi eu queria estudar, já foi mirando nisso também. Quer dizer, não, eu nunca quis ser pastor. Não. Nem eu nem minha esposa pensávamos nisso. Eu não tinha cultura nenhuma. Deus foi empurrando, então, falou, não, você vai ter que cuidar de gente, vai ter que cuidar de ovelha. É uma das minhas características que você fala, ele é bravo, né? Eu não sou bravo. Eu fui uma muito reativa. Pastor, não, desculpa. Não, Antes de... Não, é que eu queria... O pastor tocou no assunto aí agora há pouquinho, e eu ia perguntar, mas a gente acabou dispersando. Na questão lá de quando aconteceu o fato de confronto com o bandido lá, como é que o pastor reage? Como é que é? Assim, o pastor falou que realmente foi assim, um negócio impactante, mas como é que a ficha cai depois da situação em si? Como é que é isso? Não, um pouquinho pra gente, por favor. Nessa data, nós éramos governados aqui pelo governador Quércia. Ele comprou muitas viaturas, Opalas, e colocou o pessoal de ronda solitária. E eu trabalhava na madrugada e acabei atendendo uma ocorrência violenta do cara atirando no casal. Solitário é sozinho. Sozinho. Eu estava com a arma no banco do carro nessa oportunidade, né? Eu andava com ela no banco e presa no fiel, que fica também preso na farda, na lapela da camisa. Me deixava no banco a arma para poder usá-la se fosse necessário, com rapidez, com agilidade. E o que ocorreu? Ocorreu que esse cara eu vi ele atirando num casal que estava à frente da viatura. Eu, para não subir na calçada, eu tentei bater o carro nele para ele parar com aquela tentativa de homicídio. Isso. Ele subiu, pulou para a calçada para se livrar do carro, e eu, com dó de bater o carro na sarjeta, de subir para a calçada, estourar o carro, esterci, fiquei lado a lado com ele, ficou do lado do meu passageiro ali, né? No banco do passageiro. Mas quando eu abaixei para pegar a arma, ele já estava com a arma apontada no rumo do meu rosto e disparou. E picotou, eu consegui dar tiro, né, para tentar pegar nele, mas eu estava trêmulo na ocasião, fiquei apavorado. Na sua cabeça passa naquele momento a sua esposa, seus filhos, família, vem uma história
Passou um filme, né? E fração de segundos, a mente dispara uma adrenalina e você recapitula numa autoanálise assim, espontânea, como que uma reação, né, como que se despedindo, vamos dizer assim, da vida, né, ou se despedindo de quem você ama. Isso marcou minha vida, porque isso não era natural em mim. Mas mediante uma situação de risco de morte, evidenciada, caracterizada, rapaz, disparou uma inundação, foi como um romper de uma represa na minha mente. E eu percebi o quanto eu amava meus filhos, minha família, minha esposa, e como minha vida estava assim, distorcida, longe dessas pessoas que eu amava. Estava vivendo uma vida, como eu te disse, baseada na cultura passada. Sim, sim. Um pai não presente, um marido não presente, a ausência justificada por excesso de trabalho, por falta de recurso e tentar buscar esse recurso. Sim. Mas nada justificava. Foi onde eu percebi que eu precisava mudar. Como minha filha veio de uma situação muito ruim e Deus mostrou que ele era vivo e ele ouvia nossas orações, minha vida mudou ali. Eu comecei a sentar das minhas 36 horas de folga, chegava em casa, descansava, levantava, arrumava o canto da mesa e ficava lendo essa minha folga todinha. Parei de trabalhar em bico e comecei a ler a palavra, ler a palavra. Quando eu menos percebi, eu era um outro homem, decidido a se batizar, a seguir Jesus efetivamente, né? Parei de beber, eu bebia muito naquela ocasião. Daí a pouco, a última coisa que eu consegui largar foi o cigarro, mas eu também consegui, ainda dentro da polícia. E sair da polícia foi a última decisão. Ela me restringia muito no crescimento que eu entendia que Deus gostaria de fazer na minha vida. Sim. E aí, então, a gente fez essa opção. Mas é isso que acontece no impacto assim, de um momento onde a sua vida é colocada em xeque. Para onde você vai agora? Você não tem para onde ir. Quem é que vai te socorrer? Quem vai te livrar desse tiro? Né? Só Deus para fazer isso. Uma arma que dá 2 tiros E falha os 2 tiros. e falha posteriormente, é sinal de que Papai do Céu tem algo estava com a mão sobre a sobrenatural minha ali, vida. né? Tem algo sobrenatural, né? Acima, cuidando, né? E é isso que trouxe um despertamento efetivo para a minha vida espiritual. Eu já ouvi alguns testemunhos do pastor Laércio, gente. Eu já chorei ouvindo os testemunhos dele. Eu brinquei no começo que ele é bravo, mas esse cara tem um coração que você não tem ideia, o tamanho do coração desse homem. E a sensibilidade hoje é algo assim extraordinário. Então, assim, já me emocionei muito. Estou emocionado aqui agora, porque são testemunhos que marcam. E quando você tem a possibilidade de se imaginar na situação do outro, como eu já fiz em relação a ele, tudo isso que ele falou. Você tem realmente, você coloca a tua vida, a tua situação em xeque. Feliz é aquele que aprende com situações alheias, que você não precisa passar por determinadas experiências para poder aprender alguma coisa e, enfim, e se rever algumas coisas na tua vida. Então, assim, eu fiz questão de colocar isso porque eu brinquei lá atrás, vai que você ficou com impressão errada, aí não é, ele é uma figura sensacional, muito querido. Não estou falando do pastor não, estou falando quem está assistindo, que não conhece o pastor, o que eu duvido que não conhece. Eu sei. Mas esse homem é benção, E aí o pastor resolveu mudar de vida, e aí já começou nesse processo de leitura. E aí como é que a família foi acompanhando nessa, pastor? Eu e a minha esposa nos unimos como nunca antes. Ela percebeu uma mudança radical na minha vida. E ela não ia se batizar na oportunidade, mas ela vendo a minha transformação, ela falou, não vou ficar de fora disso não. No dia que eu estava sendo batizado, ela foi batizada também. Decidiu na hora ali. De estalo. Quebrantou. De lá para cá, nós temos sentado como casal para planejar a nossa vida e ver para onde a gente ia. Então, como eu disse, eu entrei em teologia para servir a Deus. Nunca pensei em ser pastor porque eu não tinha cultura nem religiosa alguma. Tinha do catolicismo, como eu te disse, muito superficial. Na chegada
do Evangelho na nossa vida, nós tomamos uma decisão de servir o Senhor nas casas, acompanhando as pessoas e levando o nosso testemunho, levando também o nosso conhecimento da palavra que nós estávamos adquirindo, né, estudando lá com a Metodista Renovada, sendo acompanhado pelo Bispo Hinaldo, que viu em nós um potencial que nós não víamos na ocasião. Quero aqui agradecer a vida dele por isso. Ele investiu muitos domingos, né, das 6 da manhã ao meio-dia, nos ensinando a palavra de Deus. Que Não foram bênção. poucos, não. E ali houve um despertamento mais aguçado de aprender de forma mais profunda a palavra de Deus e nos preparar melhor para servir a Deus. Foi então que eu conheci o Demi Martins e acabamos se engajando nesse projeto da Comunidade de Cristo. Hoje é um único, né, nós estamos pastoreando há 30 anos. Deus nos separou para o ministério, mas nós não imaginávamos o que era. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei assustado. Eu falei, opa, para onde eu vou? O que eu faço? Né? Porque não tinha cultura de igreja, mas eu tinha um coração, como eu te disse, a aparência de uma pessoa sistemática, né? Eu sou disciplinado, eu sou de uma pessoa assim, quando eu pego alguma coisa para fazer, não retrocedo. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar para chegar ao fim daquele processo. Então é uma das minhas características que às vezes, né, as pessoas falam, esse cara peca por excesso de objetividade, né, e é um tanto que obstinado para fazer valer aquilo que Deus tem falado no coração, e a gente peca de maneira de falar. Como você disse, eu também concordo contigo. Nosso coração tem sido mudado ao longo dos anos, e graças a Deus não tenho mais aquela conduta reativa. Sou um homem melhor preparado hoje, mais maduro no Senhor. Mas na nossa juventude nós refletimos muito o nosso passado, né? Isso é natural. Essa brabeza, né? Essa coisa de descontrole emocional, isso é comum em pastores mais jovens. Então eu vejo o passado com bons olhos e olho hoje, até a minha esposa diz, né? Eu amo mais você hoje do que no passado. Cara, hoje eu sou careca, estou velho, barrigudo, eu continuo pobre. Mas ela diz que eu fiquei bonito, melhor por dentro, mais bonito por dentro, maneira de pensar, maneira de tratar as pessoas, e, enfim, a minha própria família. Então, hoje eu também sou mais contente comigo mesmo. O pastor falou que hoje eu sou careca e tal. Já teve cabelo aí, pastor? Bastante. Bastante. Cabeleira Que esvoaçante. saudade. Careca sofre no calor, né? Sofre no frio, não tem acordo. Tem que proteger do sol, é complicado. Tem que besuntar de protetor. Cabelo é bom. Ai, Deus. E aí, como é que foi, pastor? Como é que aí os filhos vieram com o pastor? Como é que foi esse processo? Enfim, como é que eles foram se envolvendo? Que naturalmente foi se envolvendo todo mundo, né? O marido e a esposa, mas os filhos acabam vindo todos juntos nessa, porque na verdade, assim, tava ali na fase adolescente, um pouquinho, não? Como é que um pouquinho mais novo? Como é que eles estavam? Não, nossos filhos chegaram cedo, né? Diana com 7 anos aproximadamente, o Jefferson tem 3 anos mais novo, né? E a Larissa novinha de colo ainda, bebê. Então foi fácil conduzi-los na fé. Nós temos uma cultura, Mingoni, como eu te disse, não religiosa. Uhum. Então eu criei meus filhos baseado num relacionamento pessoal com Jesus. Sim. Eu não tenho uma cultura, e até hoje nutro isso dentro do meu ministério, uma cultura eclesiástica. Sim. Sabe? O pastor, né? O cara que é acima dos demais. Não tenho esse tipo de cultura. Sim. Católico, apostólico, romano, ou então igrejas históricas na linha do protestantismo, das evangélicas aí. É mais na linha das comunidades mesmo, né, onde o pastor é mais um servo do Senhor, que desenvolve o seu ministério em favor dos seus irmãos. E aí é assim que eu me leio, é assim que eu me sinto. E é assim que nós tocamos a igreja. E meus filhos percebem isso. Eles veem que os pais não são diferentes dos demais irmãos, mas que busca, em função de ser o líder da igreja, de modo mais pontual a Deus, né? Estudando, orando, se integrando junto com a família nas decisões mais difíceis,
fazendo com que eles entendam o porquê das decisões. E isso gerou uma maturidade nos meus filhos, e eles todos andam com Cristo. Eles têm problemas como todas as famílias têm, né? Tem provações como todas as famílias têm, que isso faz parte do tratamento de Deus para a nossa vida, para gerar maturidade. Mas eles são, vamos dizer assim, eles são pessoas que estão enraizadas numa cultura de um relacionamento pessoal com Cristo. Pessoas que crescem assim não se desviam da fé. Sim. Eles podem até mudar de igreja, mas eles ficam firmes no Senhor. Então eu tenho muita segurança na transformação e convicção de fé dos meus filhos, que o Papai do Céu tem dado a eles, e eles têm no coração em função dessa dádiva de Deus a vida deles. O pastor, depois que se tomou, enfim, assumiu para a igreja, eu estava aqui lembrando, né? Uma vez no papo com o pastor Wilson, ele falou assim: o pastor já foi jovem, vou pegar uma foto dele, da época daquele projeto nosso lá, o Papo de Fé, lá atrás, que o pastor encabeçou junto comigo. Eu brinquei com ele, falei: pastor, já teve cabelo? Ele falou: minhas ovelhas. Eu perguntei ao pastor: as ovelhas ajudaram ao novo penteado, pastor? Eu já tenho uma certa tendência familiar da parte da minha mãe, né? Eu tenho o Valmir também, que é muito parecido comigo, assim, na questão da calvície, né? Ele é mais baixo, mais moreninho, mas tem muito meu perfil. Nós puxamos mais para o lado da minha mãe, então a calvície tem um lado genético também. Então as ovelhas estão intranquilas, viu, gente? Não, tranquilo. Ô, pastor, me fala uma coisa, como é que é, por exemplo, essa questão enfim, como são esses quase 30 anos aí de ministério à frente da igreja, enfim, como é que é isso? Como é que foi esse processo? Enfim, como é que entra? Mudou muito o corpo de membros? Como é que é esse processo? Entrou muito pastor? Eu percebo que a igreja hoje, o pastor, ela tem um processo de transição, né? O pastor está tentando inserir novos líderes, né? Enfim, para assumir posições dentro da igreja. Como é que é isso? Como é que foi esse trabalho, esse processo todo? Como é que está sendo até então? Olha, Minduba, a palavra de Deus diz que para que nós venhamos assim elaborar, para que os nossos irmãos recebam boas dádivas de Deus, sejam abençoados por Deus. Então, quando eu olho para o meu ministério, e falo isso aqui até para alertar os pastores mais novos, não ande sozinho. Jamais assuma responsabilidade para desenvolver um ministério baseado em si mesmo. É preciso ter mentores mais experientes nos acompanhando cotidianamente. Você falou se as ovelhas deram trabalho. As ovelhas dão trabalho para os pastores que assumem essa responsabilidade de pastorear sem ter um respaldo efetivo de uma liderança madura sobre a vida dele. Então eu sofri muito no ministério em função disso. Todo ser humano, em qualquer tipo de segmento, ele vai gerar desgaste. Vai gerar um certo esforço da parte dos seus líderes para que essas pessoas se adequem ao sistema, se adequem aos relacionamentos e os desafios que aquele projeto, aquele empreendimento ou aquela igreja acolhe, né, como visão ou como assim, uma missão. Sim. Então, nós já entramos na igreja com a missão de pregar o evangelho, mas aí tem a comunhão dos santos, que nós temos que aprender a tê-la com muita sabedoria de uns para com os outros, porque cada qual tem a sua percepção, a sua maneira de ver a vida e de se relacionar com as pessoas. E todos nós estamos sendo amoldados por Cristo. Quando você não é um homem experiente e anda sozinho, você baliza muito no seu entendimento os seus relacionamentos. E aí peca por isso, sabe? Perde a paciência, atalha caminhos que não deveriam ser atalhados, não tem aquela coisa de esperar em Deus, de esperar a poeira baixar, quer resolver imediatamente, porque isso é o ímpeto do jovem, e até adquirir as experiências próprias demora. Aí todo mundo sofre. O pastor sofre, a igreja sofre, todo mundo sofre. Então, ao longo dos 30 anos, eu tive grandes amizades assim quebradas, em função de ser um pastor neófito, e também de ter pessoas nascidas para Cristo que esperavam ver em mim um homem já acabado.
E eu não era e não sou ainda. Né? Estou melhor do que era. Quem tem esse tipo de impressão ou projeta esse tipo de perspectiva sobre o seu pastor vai se frustrar. E relacionamentos frustrados aconteceram e centenas deles. Então, hoje nós temos uma igreja mudada, uma igreja com uma membresia muito reciclada, muito nova, e também gerando novos líderes, porque já estou com 61 anos e penso que na próxima década, aí, até quando Deus quiser, eu tenho que ter essa formação aí de líderes bem, Bem vamos dizer, capacitados, bem desenvolvida, engajados, né? bem pensada, né, bem elaborada. Quero meus líderes vendo eles sendo acompanhados e não se precipitando dentro do ministério que Deus confiar à mão deles. Essa é a minha preocupação nessa transição, que não é para amanhã, né? É para no tempo de Deus ela acontecer, mas acontecer não como eu fui projetado. Quero projetá-los com bastante segurança dentro de uma estrutura onde eles têm apoio, tá certo? O pastor já viajou muito para ministrar, pastor? Rapaz, Deus me deu um privilégio. Meu irmão Lobo Honeyfield, que já está na glória, casado com a Blanche, trabalhou comigo desde 1990. Eu não sei se é 7 ou se é 8 que eu comecei a trabalhar com ele. Eu acho que 98, quando ele começou efetivamente a trabalhar comigo. E num determinado momento, ele era um missionário americano, e ele disse para mim: Laércio, vamos conhecer o mundo, vamos ver novas experiências. E ele começou a conversar com as igrejas nos Estados Unidos. Nossa igreja vem de um trabalho missionário norte-americano, das igrejas de Cristo. Ele disse, então, vamos adquirir novas experiências. Conversou com algumas igrejas, separou um fundo para que eu pudesse viajar. Então, eu conheço muitos países no mundo, muitos trabalhos diferentes, etnias diferentes, que enriqueceu muito a minha mente. Então, nos Estados Unidos só fui mais de 10 vezes em vários estados nos Estados Unidos, pregando em várias igrejas gigantes lá. A United First, né, em Indianápolis, é uma delas. Preguei na Central Church, em Nevada, em Las Vegas, também uma igreja muito grande. E outras igrejas de médio porte. Pregamos também nos Estados Unidos, mais de 15 igrejas estivemos pregando lá ao longo desses anos, assim, para que eles me conhecessem. Estivemos em Mianmar, estivemos no Timor-Leste por 2 vezes, enviamos um missionário lá. Tivemos também passando assim, de passagem pela China, pela Grécia, Itália. Rapaz, é muito, muito. E qual dessas viagens? A África, o continente africano, fomos na Zimbábue, Moçambique. Enfim, conhecemos bastante países aí. E como que dessas experiências, dessas viagens, o que mais te marcou, o que mais te agregou, assim, o que mais foi impactante, tanto da forma assim, poxa, isso não é tão legal, e aquilo que fala, não, isso aqui foi bem, isso aqui é muito bom, me agregou bastante. Que tipo de experiência pastor pode relatar? Primeira coisa que você vai ser impactado a médio prazo a partir de uma pessoa como eu, que sou muito observador, vem de uma cultura de observar o ser humano, né? Ex-policial tem esse hábito. Então você percebe logo que ser humano é ser humano em todo lugar do mundo. Só muda de endereço. Mas tem um aspecto muito interessante que mexe conosco, que é o aspecto cultural. A cultura diferenciada, usos e costumes, que às vezes nos escandaliza, e para eles não é nada. E aquilo que nós fazemos, não podemos nem tocar dentro da cultura deles, porque eles vão se escandalizar e você não vai ter repercussão da cultura deles se você se abrir. Porque as pessoas às vezes não estão preparadas para a prática desses usos e costumes que Deus releva, né? E faz com que o seu evangelho entre e vá mudando isso gradualmente. Às vezes o missionário pecava no passado de tentar levar uma cultura que ele pensava ser bíblica, né? E fazia com que anulasse a pessoa na sua essência. Então, o primeiro impacto que houve na minha vida a médio prazo foi ser mais flexível,
quanto ao comportamento humano. Porque aquilo que eu estudei, eu conheci na prática, de uma maneira bem radical em outras culturas. Quando eu pisava no Brasil de volta, eu percebia, de fato, e comecei a analisar de fato as culturas, né, urbanas, vamos dizer assim, localidades diferentes dentro da nossa própria cidade, que tinham culturas específicas diferentes umas das outras, e que eu precisava entender essa dinâmica. E que a igreja precisa ter esse entendimento, e o líder precisa exercitar isso. Ele não pode pregar um evangelho cultural a partir da sua própria mente. Ele precisa centralizar a sua mensagem na pessoa de Cristo e ser totalmente dependente da ação do Espírito Santo para sarar, desenvolver as ovelhas, desenvolver os irmãos e irmãs rumo à maturidade que é em Cristo. Isso é um trabalho espiritual, essencialmente espiritual. E o pastor que tem sucesso nisso é o pastor que se projeta em Cristo. Porque a tentação é você fazer segundo o seu próprio entendimento sobre a própria cultura. O pastor Low dizia para mim, quando eu era mais novo, Laércio, ninguém é igual a você. Ninguém pensa igual a você. Então você não pode ser o modelo efetivo da igreja. Você tem que ser o modelo de um homem que tem um relacionamento com Cristo e respeita as diferenças dos seus irmãos. Amém? É isso que eu aprendi nessas viagens. E aí, o que o pastor tira, por exemplo, na questão de tudo isso, de perspectiva futura? Como é que o pastor vê a tua caminhada? Claro que está desacelerando, passando o bastão, mas como é que... Parar de ver isso não acontece, né? Porque eu vi eu não lembro quem foi que falou agora, minha memória, eu só peço para guardar os nomes assim, mas falou assim, vou aposentar, mas servo de Deus não aposenta, não tem como aposentar, porque nunca deixa de ministrar, né? Não vai parar de falar da palavra de Deus, não vai parar de falar das coisas de Deus para as pessoas, né? Não consegue parar. O pastor, como é que o pastor vê isso? Como é que... Minduba, bate um momento na vida pastoral, e eu passei por isso alguns anos atrás. Poxa, eu quero me aposentar, eu quero ir para a mentoria, eu quero pescar mais, gosto de beira de rio, né? Gosto de um sossego. Eu estava cansado, né? Então bateu isso no meu coração e eu fiz uma transição precipitada na nossa igreja. E, de repente, eu percebi que a igreja estava sendo prejudicada. Voltei rapidamente para conversar com essa nossa liderança, uma liderança extraordinária, porém jovem ainda. E conversando com eles, eles entenderam que eu deveria repensar esse meu tempo. E eu fui capturado por Deus nesses dias. Você falou diminuir o ritmo, eu estou a todo vapor, trabalhando assim muito, mas muito. Me afastei até da comunhão com os meus amigos pastores por um tempo, para poder focar no ministério. Estou deixando pescaria e tudo de lado aí, para poder assim, desenvolver um ministério pujante nessa década que eu entendo ser fundamental, que eu acho que é a década da minha maturidade, que é dos meus 60 aos meus 70 anos. Eu quero, assim, fazer tudo que eu não fiz de uma maneira pontual no meu passado, quero fazer agora, para alavancar, né? Ou destravar as alavancas espirituais da igreja, para que elas cresçam efetivamente em todas as áreas. Então, eu estou, assim, num tempo de muita abertura para o Espírito Santo e buscando oportunidades no Senhor, esperando o Senhor falar conosco, tá certo? Ele já tem falado algumas coisas e creio em nome de Jesus que daqui a pouco a gente está vivendo um tempo onde eu posso olhar para trás e falar assim, valeu a pena. Fechamos com chave de ouro, vamos dizer assim, né? Segundo a vontade de Deus. E como é que agora, uma pastor assim, da igreja como um todo, como é que o pastor vê a igreja daqui para frente? Eu tenho ouvido alguns ministradores dizendo que a igreja vai passar por um tempo eles falam assim, agora a igreja realmente vai viver o que é uma igreja, vai viver o seu auge, vai viver a sua pujança, enfim, mas no sentido de que muitas provações virão. O pastor concorda com isso? Como é que o pastor vê isso? A igreja de agora para frente, tudo que nós estamos vivendo hoje. Minduba, eu já vejo o nosso país, por exemplo, como um grande desafio profético para a igreja. Nós estamos vivendo o cerceamento de liberdade de homens de bem. É uma perseguição já declarada, estampada e apoiada pela grande mídia e pelo sistema jurídico, que eu vejo assim
enviesado dentro de uma ideologia nefasta e injusta, né? Eu penso que nós já vivemos um período muito delicado. E se a igreja não se despertar agora, ela vai penalizar demais a igreja do futuro. A igreja daqui 2 décadas, por exemplo. Eu acredito que nós estaremos vivendo um período terrível se a igreja não se levantar profeticamente. Eu penso que esse é o tempo de nós trabalharmos arduamente para buscar esse caminho de relevância, de impacto na sociedade, onde a nossa voz profética seja de fato acolhida pela população brasileira e pelas autoridades instituídas no nosso país. É fato que a Bíblia nos ensina a ser submissos à nossa autoridade, mas não aplaca e não nos tira a responsabilidade de denunciarmos as injustiças geradas por essas autoridades. Sim. Então, nós já estamos dentro de um período de provação. Eu penso que o Papai do Céu esteja olhando para a terra hoje, buscando homens de influência, homens maduros, que tenham condição de se levantar, né, para se posicionar e orientar o seu rebanho mediante a política que nós estamos vivenciando hoje, de cerceamento de liberdade das pessoas e também de cancelamento, né, dessas pessoas nas redes sociais, né, da idoneidade dessas pessoas, de mentiras sendo construídas como se fossem verdades. O engano efetivo está se estabelecendo na nossa sociedade. E nós precisamos ser sábios para também não sermos assim interpretados como que alguém alinhado a um sistema político. Não é isso. Nós temos que estar alinhados à palavra de Deus. Sim. E ao nosso serviço profético em favor daquele que não tem voz, da pessoa humilde, sabe, daquele que é refém desse sistema. Então a igreja precisa ser voz do humilde, do cansado, do oprimido. É isso que eu penso, Biduba. Nós estamos vivendo os princípios das dores, pastor? Rapaz, eu acho que sim. Eu creio que sim. Não é uma impressão minha, é algo que eu tenho ouvido pastores aí de renome, homens de Deus, de muitos anos à frente da igreja, homens que têm sobre si uma responsabilidade extraordinária quanto à nossa fé em Cristo, também com essa convicção. Nós estamos nos princípios das dores. Eu creio que Jesus está para voltar. E a igreja precisa ser preparada para passar por essa grande provação que virá. Eu, particularmente, creio que a igreja vai ficar um tempo aqui, antes do arrebatamento, porque ela precisa passar por dentro de uma tribulação, onde ela, de fato, seja provada e experimente um grande avivamento da parte do Senhor. A igreja, do jeito que ela é hoje, dividida, uma cisma entre pastores, uma competição entre igrejas, Sim. vai precisar passar pelo fogo até para entender o que é ser um só corpo em Cristo, uma só igreja no Senhor. Aqui não é competição de pastor A contra o pastor B, não é o pastor que prega melhor ou que prega pior, não é o que pastoreia melhor, pastoreia melhor, não é o dom A, o dom Y. Sim. Não é nada disso, né? De fato, nós nos entendermos e nos andarmos juntos e entendermos que somos um só corpo mesmo. Eu creio que nós vamos chegar num tempo onde que nós não vamos ter muita liberdade de estar congregados num determinado lugar, mas nós vamos ser vozes proféticas unidos aí, em qualquer canto, e o povo vai nos seguir, né? Eu creio que os pastores vão encontrar esse momento de unidade, que eu sonho, e creio que também é o sonho de Deus. E eu vejo que isso vai vir com uma grande tribulação, uma grande provação sobre a igreja. Eu ouvi de um ministrador aí também, um dos grandes nomes aí, conhecedores da palavra, enfim, que prega bastante, dizendo que é o seguinte, ele como é que ele se posicionou como pré-tribulacionista, né? Ele falou, não, a igreja vai antes da tribulação, mas se preparem, porque vai que ela não vai. Então você se prepara, porque você vai passar pela tribulação. Então você se prepara. Eu achei muito interessante. Pode se preparar mesmo. Porque dias... Deus não tem compromisso com teologia. Uhum. Deus tem compromisso com Ele mesmo. Exatamente. E Ele vai voltar a hora que Ele quiser. Então a igreja tem que estar preparada hoje. Essa urgência, esse estado de prontidão que Jesus Cristo projeta à igreja é muito salutar. Uhum.
porque Ele quer que a sua igreja esteja pronta a qualquer hora. E nós precisamos ter esse estado de prontidão estabelecido na nossa alma, sabe? Aqui dentro do coração, estar pronto para receber Jesus a qualquer hora. A gente Vivendo uma fala. vida reta, uma vida santa no Senhor. Não religiosa, gente, Sim, mas é uma vida de intimidade com Deus. relacionamento Então, íntimo. isso, de relacionamento pessoal, onde você anseia a volta de Jesus para dar um abraço nele e falar: pô, Senhor, tá ansiando por esse encontro aqui, encontrar o nosso amigo do peito, o amigo que não separa jamais de nós, que não desiste de nós e que nos conhece na essência e assim mesmo nos ama. Então é impressionante. Eu quero encontrar Jesus e, se for agora, louvado seja o nome dele. Eu tenho um amigo que fala, o Fernando Miranda, que já participou aqui e vai participar novamente. A gente tem um projeto, um sonho junto aí. Ele fala assim, no discorrer dele, ele falou assim: nossa, meu sonho é me encontrar com Jesus e ele falar: olha, como que é? Meu bom servo, você combateu o bom combate. Que bom te ver aqui. Olha aí. Esse é o sonho. E ele falando isso, eu me emocionei do jeito que ele falou. Eu falei: nossa, isso é um sonho bem gostoso, hein? Você pensou que privilégio, não é? Ser recebido. E ele fala: isso é privilégio. E para isso tem que se optar por isso agora. Hoje, viu, gente? Pastor, eu quero saber assim, nosso tempo já está no final. Eu quero saber aqui, eu vou botar uma mensagem do Dr. Diego aqui. Eu quero saber do pastor o seguinte: o que aquele versículo que a gente separou aqui, Salmo 119, 11, representa para o pastor? E para fechar, uma mensagem aí para concluir, dar um alerta, um alento, enfim, um estímulo desse povo que está acompanhando a gente aqui, que porventura ainda não pensou e não sonhou e não almejou um relacionamento íntimo com Jesus, igual esse que o pastor falou agora há pouquinho. Isso que a gente falou agora há pouquinho, pode ser? Sim, claro. Então, gente, deixa eu soltar a mensagem do Dr. Diego aqui primeiro, depois a gente volta a falar. Peraí, pastor. Gente, é o seguinte, vamos lá. Estamos ouvindo aqui um papo gostoso, pastor Laércio Galvão, figura muito querida, tem um carinho gigante por ele, mensagem bacana, que papo bacana, é sempre gostoso, eu gosto muito de ouvir ele. Tenho certeza que você também está curtindo bastante aí, então faça bom proveito, tá? Então, o Dr. Diego tem uma mensagem. Dr. Diego, por favor, dê o seu recado para nós, por favor. Por favor, Digão. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Recado do Dr. Diego Bezerra da Oral Sim Implantes aqui em Ribeirão, só para você anotar aí, ó, 16991907919, o WhatsApp, você mandar uma mensagem agora e já ficar registrado lá. E amanhã, hora que chegar bem cedinho, o pessoal já pega, já faz contato contigo e já dá direcionamento aí no tratamento, enfim, já começa a mudar a tua história aí, tua autoestima vai mudar, tá bom? Então, são 2 endereços, Rui Barbosa 1461 e Saudades 724, Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto. De volta, aqui o nosso papo gostoso aqui, pastor Laércio Galvão, está aqui na nossa tela. Agora sim, pastor, por favor, o que representa aquele versículo e uma mensagem para a gente fechar aqui o nosso papo, que está sendo muito especial, muito bacana. Minduba, eu tenho aprendido com a palavra de Deus ao longo dos anos, e especialmente no início da minha conversão, que impactou a minha vida, foi perceber que meu coração guardava coisas ruins ao longo da minha existência, até conhecer Jesus. Algumas inseguranças, medos, né? Reações, me penalizavam demais e tomavam e ocupavam um espaço considerável nas minhas emoções e nos meus pensamentos. E quando comecei a entender o que a palavra coração no Velho Testamento significava, que é essa questão da miséria do homem, né? Da essência dele, do seu interior, e li esse texto, eu fui capturado por ele. Eu tomei uma decisão: eu vou guardar a palavra de Deus no meu coração de uma tal maneira que eu não vou pecar mais, eu não vou mais ser escravo de nada. Essa era a minha concepção lá. Pecar mais, eu sei que naquela oportunidade eu queria assim, mas posteriormente percebi que era impossível. A gente peca e precisamos da graça de Deus por isso. Vez por outra, infelizmente, todos nós somos
também pecadores, mas Pois é o é. sangue de Cristo que nos justifica. Mas eu entendia que, guardando a palavra de Deus, aquilo ia me salvaguardar de mim mesmo, me proteger das minhas loucuras, das minhas insanidades que foram geradas ao longo da minha vida. E Deus foi muito gracioso, porque eu gerei essa cultura. E eu comecei a guardar as coisas que aconteciam, que Deus me falava, profecias, aquilo que Deus falava quando eu estava lendo a palavra. Eu tenho o costume de anotar bastante na Bíblia. E escrevo ali, Deus falou comigo hoje, assim, assim. E fui assim dentro dos meus relacionamentos com meus amigos. Você citou o Wilson, né? Tem vários outros pastores aqui de uma amizade longeva, né? O Paulo Sérgio, o próprio Danilo, que é uma amizade um pouco mais distante, mas de consideração. Ele sabe que a reciprocidade aqui de carinho, de credibilidade, ela existe entre nós, né? E outros pastores, enfim, o Sérgio Martins, o Natanel, que já mudou-se, o pastor João Pul. Então, nós estamos aí com muitas décadas de amizade com pastores, não só em Ribeirão Preto, mas no Brasil e também no exterior. E isso faz toda a diferença, porque eles também falaram coisas para nós e tivemos relacionamentos que marcou a nossa vida. E a gente guarda no coração. Pastor Jefferson de Brodowski, por exemplo, pastor Zezinho, né? Pastor hoje na AMG, né? Dirigindo essa associação missionária. Foram pessoas que marcaram muito a minha vida. Bispo Hinaldo, como eu já disse. Então, relacionamentos virtuosos e que é expressão ou desdobramento da palavra de Deus vivenciada por eles, né, com transferência para a minha vida de santidade, de sabedoria, de conhecimento. Quando a gente enche o nosso coração assim, você fica um homem grato. Sabe que agradecer por comunhão virtuosa, por gente diferente de você andando contigo, que não desiste de você, que sabe quem você é, sabe como é você era, como você é hoje, que torce por você, quer ver o seu sucesso. Isso é importantíssimo na nossa vida. Então, esse texto, para mim, ele faz parte da dinâmica de vida que eu tenho. Eu guardo e eu transfiro o que eu tenho para os outros a partir daquilo que eu recebo de Deus, não só sobrenaturalmente, direto de Deus, do Espírito Santo, mas também da leitura da palavra e das amizades que eu tenho. E também com as minhas ovelhas, né? Porque eles estão direto comigo, eu dou muita liberdade, até o pessoal exorta para mais às vezes, sabe? E eles trocam comigo de igual, assim, em alguns momentos, e isso também é muito virtuoso. Quero citar aqui o pastor Edson Pereira de Gouveia, meu paizão espiritual, uma pessoa que eu escolhi para andar comigo. Antes era o pastor Remígio Braga, da Congregacional, me deu muito apoio, mas por ser de outra denominação e ter parado cedo o ministério, eu perdi o contato com ele. E o pastor Edson ocupou esse espaço e até hoje nós estamos há mais de 22 anos juntos. Louvado seja Deus aí por esse homem que me ajudou. E muito. Amém. E agora, pastor, aproveitar, obviamente, não podia deixar, né? Aproveitar essa oportunidade, deixar uma mensagem pra gente, por favor, pra gente fechar com chave de ouro aí, uma mensagem para as pessoas se inspirarem. Presta atenção, presta atenção, hein? Se liga, o pastor vai falar, hein? O pastor pode deixar pra gente. Olha, a sua fé não está baseada no homem, está baseada em Cristo Jesus, que foi homem, mas teve seu corpo transfigurado, mudado, está hoje na glória. Mas como homem, Jesus nos ensinou que nós precisamos ver o evangelho nas pessoas. E isso requer de nós respeito, né, pelo o nosso próximo. Principalmente aqueles que nos ensinam na fé, sabe? Que se empenham a ser um exemplo vivo da palavra de Deus a nós e se empenham em passar para nós conhecimento adquirido através da palavra e no Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Vivemos um tempo de um individualismo impressionante. Eu vejo pastores andando isoladamente e achando que de repente é a última bolacha do pacote. Não são. Nós só somos o que somos porque somos parte de um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo. Todos nós precisamos estar integrados dentro de uma comunhão respeitosa, edificante, e validar isso com consideração, respeito e honra devida a cada pessoa. Não ande em inimizade com ninguém, amado.
Se você gerou alguma quebra de aliança com alguém, vai lá e conserta. Se precisar se humilhar, se humilhe. Se precisar pedir perdão, peça. Mas não permita andar em inimizade com quem quer que seja. Acerte isso com as pessoas. Isso atrapalha muito a vida. Te falo isso como alguém que já pecou muito e errou muito nessa área. Sabe? Hoje nós temos assim aprendido, e bastante no Senhor, a sermos mais humildes. Seja humilde também, como o Senhor Jesus foi. Leia Filipenses capítulo 2, se amolde a Ele, a simplicidade que há em Cristo, e com certeza tua vida será uma bênção aos olhos de Deus. O resto é consequência. Amém? Pastor, bom, obrigado, viu? Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade, pelo papo, pela disposição de estar aqui. É uma honra, me sinto muito honrado com a tua presença aqui. E sabe do carinho que eu tenho por ti, pela admiração que eu tenho por você. E posso chamar de você pela liberdade, né? Claro. Mais velho que eu, mas enfim. Mas eu agradeço de coração, viu? Muito obrigado mesmo, tenho certeza que foi uma benção e tem gente aí que vai aproveitar bastante, tenho certeza disso. É muito inspirador a tua história, a tua vida, enfim, e a palavra que sempre está ministrando é sempre muito inspirador. Muito obrigado, viu, pastor? Obrigado mesmo, de coração. Eu te agradeço, Minduba. A consideração é recíproca, viu? Amo muito você. Amém. Tenho orado pela tua vida. Obrigado. Quero crer, em nome de Jesus, estou crendo que Papai do Céu vai te projetar no novo tempo nesses dias aí. Amém. Papai do Céu sabe abrir uma porta virtuosa para você, você tem um talento extraordinário. Amém. Viu? Se bobear, vou lá no Wilson, vou te confiscar. Bom, vocês são amigos, vocês se entendam. Pastor, obrigado, meu Deus abençoe, beijo grande. Deus te abençoe. Gente, rapaz, que privilégio, gente, que privilégio. Papo bacana, papo gostoso, pastor Laércio Galvão, da Union Movement, ali na São José 3081, se quiser passar, por favor, vai lá, é um espaço muito bacana, acolhedor, é sensacional. Que tempo gostoso, que papo gostoso, sempre inspirador, é sempre um prazer estar com esse homem. Gente, obrigado pelo teu carinho, pela tua participação, pela sua atenção, um beijo enorme no teu coração, e se Papai do Céu nos permitir, semana que vem, domingão, cá estaremos novamente para mais um encontro, se Deus quiser. Um beijo enorme, que Deus te abençoe, uma excelente semana, e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, gente, fica com Deus!